A graça e a paz, vamos louvar ao Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. É com uma imensa alegria que eu estou aqui, trazendo até você, trazendo até o seu lar, uma palavra essa de encorajamento, palavra essa que eu creio, assim como tem dado a mim um recurso tremendo que é fortalecimento, um recurso esse também que fala muito ao meu coração, trazendo paz para o coração. Eu creio que essa palavra vai estar alcançando o seu coração e você será edificado por esta palavra. Eu louvo a Deus porque Ele permitiu nós estarmos assim, sendo usados, como Ele usou algumas vidas para estar me abençoando. O desejo do meu coração é abençoar a tua vida. E neste dia, nós vamos estar meditando numa palavra essa que o Senhor falou ao meu coração, e eu creio que Ele vai estar falando ao seu também, porque é a palavra do nosso Pai falando com seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de Gênesis, capítulo de número 22 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, até o verso de número 14, os escritos aqui da palavra de Deus faz-nos menção a respeito da prova que Abraão teve. Deus pediu essa prova a Abraão. Deus pediu algo que era preciosíssimo para aquele pai. Deus pediu o seu filho. E no caminhar aqui da mensagem, eu creio que você vai estar meditando nessas palavras maravilhosas que o Senhor deixou para nós, e muitas outras lições eu creio que você vai estar tirando, porque eu não quero ser exaustivo, não quero ser, tem pretensão de ser completo em tudo que digo, porque
A palavra do Senhor ela é rica em trazer-nos lições. Eu creio que você já escutou muitas pregações nesse mesmo texto que eu citei. Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao 14. Ouça o que diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram junto. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha, trouxe ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, e o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-lhe até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Que Deus abençoe a leitura feita em sua palavra. Algumas vezes somos tomados de medo diante das intempéries, dúvidas surgem do coração de um e do outro. É algo assim do ser humano, sem saber o que vai fazer, sem saber o que vai acontecer. São pensamentos que querem muitas vezes nos cegar, tentando dispersar-nos, tentando afastar-nos, fazendo com que nós tiremos os olhos daquele que tudo pode, fazendo com que a nossa fé, muitas vezes, ali provada, querendo que nós a deixemos, e passamos a murmurar, passamos a até mesmo
alguns blasfemarem. Isso ocorre, mas nós vemos e devemos lembrar que o nosso Deus é o Deus da providência. Deus continua sendo o Jeová Jireh, o Deus que providencia, o Deus que tudo pode, o Deus que faz, o Deus que criou tudo do nada. E na Bíblia nós vemos, algumas interrogações, igual essa do menino, do rapaz aqui, filho de Abraão, Isaac. Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar o seu filho. A carta aos Hebreus, ela fala-nos isso lá no capítulo 11, verso 19. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também, figuramente, o recebeu de volta. Abraão tinha essa fé, era o pai da fé. Mas Isaac, eu fico imaginando o que passava, no coração de Isaac, vendo ali, conhecedor, era um jovem sim, mas era conhecedor, como que funcionava, como que atuava na questão do holocausto. Estava faltando um elemento, posso dizer assim, um elemento principal, o cordeiro para o sacrifício, estava faltando, e ele interroga o seu pai: onde está o cordeiro? Está aqui, todos os outros elementos, mas está faltando. E a resposta do seu pai é bem direta: o Senhor proverá para si, meu filho. Ele vai providenciar algo para você, filho. Fica em paz. E continuou a jornada ali, e continuou o processo todo para prestar holocausto a Deus do seu filho. Confiante, conforme nós lemos lá em Hebreus, confiante que Deus é poderoso para ressuscitar. Vamos ver, algumas interrogações, alguns questionamentos que surgiram aí, não todos, mas algumas só, e que Deus falou ao meu coração, esse, sabe assim, que me chamou muita atenção, do povo de Deus diante do Mar Vermelho. Qual foi a interrogação do povo ali a Moisés? Moisés, lá no Egito não havia lugar suficiente para nós sermos enterrados lá, trouxe-nos para sermos enterrados aqui. Essa foi a interrogação do povo. E o que Deus fala com Moisés quando Moisés leva até ele a questão? Diga ao povo que marche. Estenda a tua mão, essa vara que está na tua mão, estenda sobre as águas. Diga ao povo que marche. E eu creio que você conhece a história da travessia do Mar Vermelho. Atravessaram ali aquelas águas, mas sem sequer molharem os pés. O Deus da providência. Diga ao povo que marche. Em outro texto, que é um texto que eu amo demais, esse texto, daquela viúva que estava para perder os seus 2 filhos por causa da dívida que o seu marido havia deixado. Os credores estavam vindo ali para buscar os seus filhos. Ela não tinha como pagar. Agora, imagine comigo, pensa um pouquinho. Uma viúva com 2 filhos,
tem ali a companhia dos filhos, mesmo sendo difícil, mas ter a companhia dos filhos já não é fácil. Imagina sozinha, porque os seus filhos iriam ser tomados e feitos escravos por esses credores. E o que essa mulher faz? Vai até o homem de Deus, vai até Eliseu e lhe pôs ali a difícil situação. Ela expôs para ele a difícil situação. Eliseu perguntou, aqui o questionamento: que hei de te fazer? Que hei de te fazer? Que tens em casa? Ela falou que não tinha nada. Como nós seres humanos, conseguimos enxergar bem curto mesmo, não conseguimos enxergar além de jeito nenhum. Ela falou, não tenho nada. Estava conversando com o homem de Deus ali, mas ela estava falando o que os olhos físicos dela estavam vendo. Mas ela tinha. Depois ela foi e falou, tem uma botija só, com um pouco de azeite. Para que serve isso? Uma botija com um pouquinho de azeite. Deus vai e opera novamente o milagre, a providência do Senhor. Olha, minha senhora, toma os vasos aí seus, das vizinhas, todos os vasos que você puder aí, as vasilhas aí vazias, entra no teu quarto, fecha a porta e vai pondo azeite nessas vasilhas todas aí. É interessante, que nós não vemos ela falar, mas que jeito? Ela fez, obedeceu a palavra do profeta. E ela foi e encheu todas as vasilhas. E ela falou para os filhos, dá mais algumas vasilhas aqui para me encher. Falei, acabou tudo, acabou, não tem mais, está todas cheias. A palavra de Deus fala-nos que ela recebeu a seguinte orientação do profeta: vai e vende, paga a sua dívida e viva com o resto. O Deus da providência operou sobre a vida daquela viúva. Um Deus que supre as necessidades. Um outro texto que eu acho tremendo: Eliseu e seu moço estavam cercados do exército inimigo, e o moço de Eliseu ali, ele pergunta, fala para Eliseu, estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu ora, isso está registrado lá em 2º livro de Reis, capítulo 6, verso 14 ao 18. Eliseu ora e fala, Senhor, abre os olhos dele. E até então ele estava somente com os olhos físicos, enxergando os inimigos. Como é tremendo quando Deus abre os nossos olhos da fé. Esse moço, que Eliseu roga a Deus para serem abertos seus olhos, Deus o fez. Ele enxergou o exército de Deus ali cercando eles, carros de fogo. Quando a palavra de Deus fala-nos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, não é brincadeira não. Deus é tremendo. Deus é o Deus de livramento, é o Deus de suprimento, Deus é o Deus que está presente nas nossas tribulações. Ele não, de modo nenhum, ele falha. Vamos andar um pouco mais na palavra. Um outro texto que o Senhor nos chamou a atenção foi o texto das multiplicações dos pães, para tratar 5.000 homens
mas mulheres e crianças, um número grande de pessoas. Precisava, conforme os discípulos disseram, precisava de muito dinheiro, e não tinha lugares para comprar tudo isso daquele de imediato, ali era longe. E Jesus dá a ordem para eles, né? Fala, o que vocês têm? Primeiro pergunta, o que vocês têm aí? Tem um rapaz aí, ó, ele está com 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Mas o que é isso, Senhor? 2 peixinhos e 5 pãezinhos? Mas como é pequena a nossa fé, como o ser humano pensa pequeno. Jesus fala, senta em grupos, dá de vocês mesmo de comer a eles. Jesus orou e foi distribuindo pão, peixe para todo mundo ali, todo mundo estava saciado, alimentado. E sobraram 12 cestos. 2 peixinhos, 5 pãezinhos, igual 5.000 homens, mais mulheres e crianças, mais 12 cestos cheios. O Deus da providência. O Deus da providência. Olha, o primeiro texto que nós falamos estava lá em Abraão, no comecinho lá em Gênesis, capítulo 22. Já estou no Novo Testamento, e Deus agindo na história. Passou pelos profetas, passou pelo salmista, Deus agindo na história. Chegou aos evangelhos, está presente hoje aqui também. O Deus proverá. O nome que Abraão deu àquele lugar, Deus proverá. Jeová Jireh. Jeová Jireh. Eu quero fazer uma pergunta para você. Já que nós estamos falando a respeito de questionamentos, questionamento lá de Isaac, alguns outros questionamentos que nós vimos aqui na palavra. O que você tem nas suas mãos? O que você possui? Esqueça um pouco agora das coisas visíveis, das coisas apalpáveis. Esqueça um pouco. Pensa nas coisas lá do alto. Pensa no Deus do impossível. Pensa no Jeová Jireh. Tem muitos que estão atribulados aí. Torne a perguntar, o que você tem? Eu quero que você responda comigo aí, ó. Onde você está, na sua casa aí, eu quero que você responda comigo. Uma atitude de fé. Eu tenho um Deus que tudo providencia para mim. Eu tenho um Deus que supre todas as minhas necessidades. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que me ama. Então responde comigo. Eu tenho um Deus que tudo providencia para mim. Um Deus que supre as minhas necessidades. Um Deus que me ama. Ele não vai deixar nada me faltar, porque Ele é meu pastor. Assim como Abraão, confiante no Senhor, quando ele dirige a palavra ao seu servo, dizendo: nós vamos, eu e o moço vamos até lá, mas nós vamos voltar. Ele falou: a hora que eu voltar, a hora que nós voltarmos, nós voltaremos, depois de adorar nós voltaremos. Fé.
Abraão ia oferecer o filho dele em sacrifício lá, mas tinha fé no Deus que podia ressuscitar. E você, que você tem? Quer falar novamente comigo? Essa resposta: eu tenho um Deus que tudo providencia para mim. Eu tenho um Deus que supre as minhas necessidades. Eu tenho um Deus que me ama. Quero fechar aqui falando parte do Salmo de número 121, aonde o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amados, o teu socorro não vem de ser humano. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Deus proverá. Que Deus te abençoe. Que essa palavra, sabe, se alcance o anseio do teu coração e alivie, sabe, essa tensão que talvez você esteja passando por causa dessa pandemia, por causa desse isolamento, por causa de todo o comércio aí funcionando precariamente, alguns nem funcionando estão. Que Deus alivie do teu coração e possa você estar confiante em Deus. Quem mantém você vivo não são os seus clientes, não são os seus amigos. Quem mantém você vivo é o Deus de toda glória. Entenda bem isso. Quero orar por você. Pai, diante de Ti, ó Pai, eu coloco essas vidas, são vidas preciosas. Assim, da mesma forma que alguns estão passando, eu também um dia passei, ó Pai. No coração havia brotado, Senhor, tantas dúvidas, tantos questionamentos. Onde estava o Senhor? Por que estava acontecendo aquilo comigo? E alguns estão passando por essa situação. Eu ainda não venci por completo, mas muitas coisas o Senhor já me ensinou e tem mostrado para mim, ó Pai, que a melhor coisa que tem é ser dependente de Ti. Ensina, Senhor amado, essas vidas a serem dependentes de Ti, ó Pai. Os recursos, ó Senhor amado, que eles conseguem com seus esforços, sim, ó Pai de amor, o Senhor assim, ó Pai, multiplica, o Senhor abençoa, Senhor Pai, consola o rosto deles que têm assim, ó Pai, desfrutado também, mas acima disto, antes disto, ó Pai, está a Tua graça, porque se o Senhor não tivesse dado saúde, ó Pai, eles não estariam, ó Pai, nem trabalhando. Então, meu Senhor, eu rogo-Te por essas vidas preciosas essas, que o Senhor possa estar falando a esses corações, ó Pai, para estarem em si, ó Deus, dizendo em alto e bom som que o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades, o Senhor é o Deus que providencia, Senhor Pai de amor, tudo para nós, o Senhor é Deus que nos ama, que eles tenham isso no coração, ó Pai, e possam descansar em Ti, Senhor, confiarem, entregarem nas Tuas mãos, pois o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe todas as famílias, ó Senhor, sustenta, Pai, abre os olhos, ó Senhor amado, espirituais, olhos da fé, de cada um que estão me ouvindo. A realidade está aí, Senhor Deus, nós não somos cegos a ponto de não enxergarmos, ó Pai, de algumas dificuldades, mas nós queremos enxergar além, enxergar a Sua providência, enxergarmos, ó Senhor amado, que tudo o Senhor pode, e o Senhor faz. Abençoe, Senhor Pai, Teu povo, em o nome de Jesus. A cura seja sobre as vidas, ó Senhor. Providência da saúde sejam sobre as vidas. Providências financeiras sejam sobre as vidas. Providências de libertações sejam sobre as vidas. Em o nome de Jesus.
E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, hoje e eternamente. Que Deus assim vos abençoe, vos guarde e vos dê a paz. Vamos louvar o Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Nós sabemos que o melhor lugar para estarmos neste momento é na nossa casa. Então fique em casa, porque Deus estará nos guardando onde quer que estejamos buscando a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.